Vozes do abismo. Na vasta escuridão da madrugada, quando a cidade mergulha em um sono profundo e o murmúrio incessante do dia cede lugar a um silêncio quase palpável, é quando a nossa jornada a 2 birrilantes noturnos realmente começa. Meu nome é Carlos e há quase 10 anos percorro as ruas desertas, os edifícios adormecidos, os recantos sombrios que a luz do sol prefere ignorar. Nessas horas, o véu entre o ordinário e o inexplicável parece mais fino, e as experiências que colecionamos gravam-se na memória de uma forma muito mais vívida do que qualquer rotina diurna. É um mundo à parte, onde o inusitado se torna parte do nosso cotidiano peculiar. Lembro-me de uma noite em particular, dessas noites frias de outono, em que o vento uivava como um lamento distante, carregando consigo folhas secas e a sensação pungente de que algo, sutilmente, estava fora do lugar. Eu fazia a ronda em um complexo de escritórios de alto padrão no centro da cidade. Um labirinto de vidro e aço, que durante o dia fervilhava com a energia de centenas de pessoas, mas que à noite se transformava em uma estrutura vazia e imponente. As luzes da rua projetavam sombras alongadas e distorcidas nas fachadas de vidro, transformando o familiar em algo quase fantasmagórico, com reflexos que pareciam olhos vazios me observando de cada janela escura. O ar estava úmido, prenunciando uma garoa fina que logo começaria a cair. Por volta das 3 da manhã, enquanto verificava as portas de um dos edifícios mais afastados do complexo, o Bloco C, um prédio mais antigo e com uma arquitetura um tanto lúgubre em comparação aos vizinhos mais modernos, ouvi um som. Não era o barulho costumeiro do vento batendo nas vidraças, nem o ocasional ronco abafado de um motor de caminhão de lixo distante. Era um murmúrio baixo, quase um sussurro, que parecia vir de dentro do prédio, especificamente do último andar. Não um sussurro humano, mas algo mais difuso, como um chiado etéreo. Uma melodia dissonante que parecia dançar nas correntes de ar frio. O complexo deveria estar completamente vazio a essa hora. As empresas tinham expediente apenas durante o dia, e a equipe de limpeza, que normalmente terminava por volta da meia-noite, já havia encerrado seus trabalhos há horas. As luzes internas estavam todas apagadas, exceto as de emergência, que piscavam intermitentemente, criando um efeito estroboscópico sinistro nos corredores. Senti um arrepio percorrer minha espinha, da base da nuca até a lombar. Minha experiência me dizia que algo estava errado, mas minha mente racional lutava para encontrar uma explicação lógica. Deve ser o vento, Carlos. Uma tubulação velha, nada demais. Mas o instinto falava mais alto. Peguei meu rádio e avisei a central sobre o barulho incomum, mantendo a voz o mais firme possível, embora um tremor quase imperceptível perpassasse minhas palavras. Do outro lado da linha, vinda da voz calma e experiente do meu supervisor. Marcos, foi um eco de cautela. Verifique a situação, Carlos, mas com extrema atenção. Não arrisque. Qualquer coisa, chame reforço. Aquela última frase, que era padrão, naquele momento pareceu um aviso premonitório. Empunhei minha lanterna de alta potência, o feixe de luz cortando a escuridão à minha frente como uma espada, reluzente, revelando poeira dançando no ar e a superfície fria do chão de mármore. A cada passo que eu dava, o eco do meu coturno reverberava no silêncio sepulcral do saguão, amplificado pela atmosfera tensa que se adensava a cada instante. As escadas de metal e concreto pareciam mais longas naquela noite, cada degrau ranguindo sob o meu peso como se protestasse contra a minha presença. Ou talvez, como se alertasse sobre algo que me esperava no alto. A escuridão nos andares superiores parecia mais densa, um abismo convidativo. Ao chegar ao último andar, o 15th, se não me falha a memória, o murmúrio havia cessado por completo, substituído por um silêncio ainda mais perturbador, pesado, quase ensurdecedor. O ar estava estranhamente pesado, carregado de uma estática quase palpável, como antes de uma tempestade elétrica. Meus pelos do braço se arrepiaram, um sinal inegável de que a temperatura ambiente, embora fria, não era a única causa do meu desconforto. Varri o corredor com a luz da lanterna, o feixe dançando sobre as portas de madeira e as placas de cada empresa. Todas as portas estavam trancadas, as salas mergulhadas em escuridão absoluta. Não havia sinais de arrombamento, janelas quebradas, ou de qualquer presença humana visível. Pensei ter imaginado coisas, fruto do cansaço acumulado de longas noites,
e da atmosfera sugestiva da madrugada. Estava prestes a comunicar à central que tudo parecia estar em ordem, que era apenas o vento ou minha mente brincando comigo, quando ouvi novamente. Desta vez, não era um murmúrio indistinto, mas um som muito mais definido, o arrastar sutil e pesado de algo no chão, seguido por um baque surdo. Vindo de uma das salas, no final do corredor, a sala de TI, que ficava bem isolada, meu coração, que já batia acelerado, deu um salto no peito. Não era o som de móveis sendo movidos, de um objeto caindo, ou mesmo de um animal ir a algo mais orgânico, um arrastar úmido, quase como se algo gelatinoso estivesse sendo puxado. Aproximei-me da porta da sala de onde o barulho emanava. A maçaneta estava fria sob meus dedos, e por um instante, juro que senti uma leve vibração nela. Hesitei por um instante interminável. A mente inundada de perguntas e um pressentimento sombrio que gritava para eu não abrir aquela porta. O suor frio escorria pelas minhas costas, misturando-se com o ar gélido do ambiente, com toda a cautela que meus anos de experiência me ensinaram. Girei a maçaneta lentamente, o clique abafado, parecendo um tiro no silêncio. Empurrei a porta com a ponta do meu coturno, abrindo apenas uma fresta. A escuridão dentro da sala parecia mais densa, quase sólida, engolindo a luz do corredor. Apontei a lanterna para o interior, o feixe de luz revelando um escritório desarrumado, com papéis espalhados pela mesa de vidro, um teclado virado, e uma cadeira giratória tombada de lado, como se alguém tivesse saído às pressas. E no centro da sala, nada. O som havia parado novamente. Fiquei ali parado, à beira da porta, escutando atentamente, com todos os meus sentidos em alerta máximo, tentando captar qualquer ruído que pudesse indicar a presença de alguém ou algo. O silêncio era absoluto e sufocante, tão denso que parecia preencher meus ouvidos. Comecei a vasculhar a sala com a lanterna, o feixe de luz percorrendo cada canto, cada rack de servidor, cada objeto. Não havia janelas abertas todas lacradas, nenhuma outra porta. A única entrada e saída era aquela por onde eu havia passado. Era impossível que alguém tivesse entrado ou saído sem ser visto ou ouvido. Enquanto me aproximava da mesa, algo no chão chamou minha atenção. Era um birrostro. Não pegadas humanas, nem marcas de sapatos, mas uma marca escura, viscosa e brilhante, como se algo pesado, gelatinoso e úmido tivesse sido arrastado pelo carpete cinza escuro. A mancha era grossa, com quase 20 centímetros de largura, e parecia pulsar levemente sob a luz da lanterna, com um brilho quase metálico. O rastro começava debaixo da mesa, onde a cadeira estava tombada, e seguia em linha reta em direção a uma das paredes mais distantes da porta. Passei a lanterna lentamente pela parede, seguindo a mancha escura, procurando por alguma explicação, uma fenda, um buraco, qualquer coisa. E então, vi, quase imperceptível na penumbra, um pequeno vão na parede, uma espécie de alçapão, disfarçado, camuflado pela pintura e textura, que eu nunca havia notado antes em todas as minhas rondas. Era estreito demais para uma pessoa passar. Talvez com uns 60 centímetros de altura, por 40 de largura, mas o rastro escuro parecia sumir ali dentro, como se a coisa que o deixou tivesse espremido por aquela passagem minúscula. Senti um calafrio, ainda mais intenso, um medo primordial que gelou meus ossos. O que poderia ter feito aquela marca tão incomum? Que tipo de criatura, se é que era uma, era capaz de rastejar por um espaço tão pequeno, e para onde teria ido, através daquele alçapão que dava para... O quê? Tentei abrir o alçapão, empurrando, puxando, procurando por uma maçaneta ou mecanismo, mas estava firmemente trancado, sem nenhuma abertura visível, como se fosse parte da estrutura da parede. Era como se a passagem tivesse se fechado por si só. Comuniquei imediatamente à central o que havia encontrado. Minha voz agora visivelmente trêmula. Marcos, do outro lado, ouviu com atenção e sua voz se tornou grave. Em poucos minutos, outros, vigilantes do turno e uma viatura da polícia, chegaram ao local. Revistaram todo o andar meticulosamente, examinaram a sala, mas não encontraram nada mais além do rastro misterioso no carpete e do alçapão firmemente trancado. Os policiais, embora experientes, pareciam tão perplexos quanto eu. A perícia foi acionada e investigou a marca no carpete, por horas colatando amastraz. O resultado foi ainda mais desconcertante. Era algo viscoso, escuro, mas sem nenhuma substância conhecida que pudesse corresponder à composição da mancha. Não era sangue, graxa, tinta, nem nenhum fluido corporal humano ou animal registrado. Era uma substância orgânica,
mas completamente desconhecida. O alçapão também permaneceu um mistério, sem que conseguissem descobrir como abrelou ou o que havia do outro lado. Tentaram arrombar, mas a parede parecia ter sido reforçada internamente com um material indestrutível. Naquela noite, enquanto voltava para casa sob a luz fria e pálida do amanhecer, com a garoa fina lavando as ruas, não conseguia afastar a sensação de que havia presenciado algo que desafiava completamente a lógica. Algo que a razão humana não conseguia explicar. O complexo de escritórios voltou à sua rotina diurna. As pessoas circulando pelos corredores, subindo e descendo pelos elevadores, sem saber do mistério sombrio que pairou sobre o último andar durante a madrugada, escondido nas sombras que apenas nós, vigilantes, presenciamos. Mas eu sei. E essa noite ficou gravada em minha memória como um lembrete constante de que, nas sombras da noite, nas horas mais profundas em que o mundo adormece, existem mistérios que a luz do dia não ousa revelar, e fronteiras da nossa percepção se tornam mais tênues, permitindo que o inexplicável se manifeste. Foi apenas um dos muitos encontros que marcaram minha trajetória como vigilante noturno. Um testemunho silencioso e arrepiante do que acontece quando o mundo adormece e as profundezas do desconhecido se agitam. E acredite, existem outras histórias que eu ainda posso te contar. Meu nome é Ana, e por 5 anos, minha companhia nas madrugadas foi a solidão fria e metálica dos edifícios comerciais. Diferente do Carlos, minhas rondas eram em um complexo arquitetonicamente mais moderno, com fachadas de vidro que refletiam a cidade como um espelho estilhaçado, capturando e distorcendo as poucas luzes que ousavam furar a escuridão urbana. Eu patrulhava o Bloco A, um prédio de 25 andares, conhecido pela sua arquitetura arrojada, pelas vistas panorâmicas de tirar o fôlego que oferecia durante o dia menos, e, aparentemente, pelos segredos que guardava ansiosamente depois que o sol se punha e as luzes se apagavam. Era uma noite de verão, quente e abafada, dessas em que o ar parece denso e pesado, mesmo nas alturas. Por volta das 2 horas da manhã, eu estava no 15º andar, realizando minha verificação de rotina nos escritórios. Aquele andar era particularmente peculiar. Uma das empresas havia se mudado meses antes e deixado para trás uma série de divisórias de vidro fosco e cubículos vazios, criando um labirinto fantasmagórico de formas translúcidas e sombras dançantes. O ar-condicionado estava desligado há horas, e o calor da noite fazia o ambiente parecer ainda mais opressivo. O silêncio sendo quebrado apenas pelo leve crepitar das estruturas do prédio sob o calor residual. Eu estava terminando meu check-in de rotina pelo rádio. Minha posição é central, minha voz soando um tanto monótona e cansada no fone, quando uma sensação estranha e gélida me atingiu. Não era um barulho discernível, nem um cheiro incomum, tampouco uma mudança de temperatura que pudesse justificar o que senti. Era uma percepção visceral, a certeza absoluta de que eu estava sendo observada. Um arrepio glacial subiu pela minha nuca, da base da coluna vertebral até a raiz dos cabelos, e a pele dos meus braços se eriçou de forma involuntária. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu parei abruptamente de andar, com o rádio ainda na mão, escutando com toda a minha concentração. O único som agora era o da minha própria respiração ofegante e o zumbido distante e quase inaudível da cidade adormecida, que parecia um eco fantasma. Liguei a lanterna, meu feixe de luz potente varrendo o corredor, procurando por qualquer indício de presença. Nada. As divisórias de vidro fosco refletiam e distorciam o feixe de luz, criando um jogo de sombras e miragens que, por um instante, me fez duvidar do que meus olhos captavam. As silhuetas pareciam se mover nas bordas da minha visão periférica. Forcei-me a continuar minha ronda, mas com uma vigilância redobrada. Cada músculo do meu corpo tenso, meus sentidos aguçados pela sensação incômoda de estar sob um escrutínio invisível. Eu me sentia como uma presa em um ambiente fechado. Ao chegar ao final do corredor, deparei-me com a área de descanso. Um espaço amplo e vazio que ostentava uma imponente janela de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade e do prédio vizinho. O que vi através do reflexo no vidro escurecido, quase como um véu de penumbra sobre a paisagem noturna, me fez gelar o sangue nas veias e paralisou cada fibra do meu corpo. No prédio em frente, o Bloco B,
que era uma réplica idêntica ao meu, um espelho arquitetônico, e ficava a uns 50 metros de distância. Vi uma figura na janela. Era o 15º andar de lá, exatamente em frente ao meu. A figura era incrivelmente alta e esguia, e parecia estar parada, completamente imóvel, com uma quietude que não era humana, olhando diretamente para o meu prédio. O que mais me paralisou e revirou meu estômago não foi apenas o fato de ter alguém ali menos. Aquele prédio também deveria estar completamente vazio a essa hora da madrugada, com todos os sistemas de segurança ativados, mas sim a forma antinatural da figura. Não era humana, nem de perto. Seus membros pareciam desproporcionalmente longos e finos, como galhos ressecados ou hastes de metal retorcidas, e a cabeça não parecia ter forma definida. Apenas uma mancha escura e alongada, uma sombra disforme e sem contornos, nítidos contra a penumbra do escritório. Não dava para distinguir rosto, olhos, boca ou qualquer traço que remetesse a uma feição familiar. Era como um vazio, uma ausência de forma. Minha mente, em um esforço desesperado para encontrar uma explicação lógica, tentou racionalizar. Deve ser um manequim deixado para trás. Uma sombra estranha projetada por alguma luz da cidade. Uma ilusão de ótica causada pelo reflexo do vidro. Mas a figura estava ali, estática. E a sensação de ser observada intensificou-se a ponto de Donald sentir um frio na barriga, daqueles que te fazem duvidar da sua própria sanidade, da sua percepção da realidade. Meu corpo tremia, mas não de frio, e sim de um terror primário, instintivo. Eu peguei o rádio novamente, a voz quase presa na garganta, forçando-me a falar. Central, estou no 15º andar do bloco. Autor tem algo estranho no 15º andar do bloco. B, uma figura, na janela, não parece humana. A voz da central, sempre tão calma e profissional, pareceu hesitante por um instante. Um silêncio incomum antes da resposta. Ana, você pode descrever o que vê com mais detalhes? Tentei descrever, gaguejando as palavras sobre a forma alongada, a magreza extrema e a ausência completa de traços faciais. Enquanto falava, mantinha meus olhos fixos na figura, quase hipnotizada por sua presença inquietante. E então, aconteceu. Lentamente, agonizantemente, a figura começou a se mover, não andando no sentido que conhecemos, mas deslizando de lado, com uma fluidez sobrenatural, como se flutuasse sem atrito com o chão, sem mover os braços ou as pernas, visivelmente. Ela deslizou da janela para o interior mais profundo do escritório escuro, como se o ar a impulsionasse, desaparecendo gradualmente da minha vista, engolida pela escuridão que a envolveu. Eu gritei para a central que a figura havia sumido, minha voz ecoando de forma rouca no fone. Eles me pediram para não me aproximar do prédio oposto e que enviariam uma equipe para o bloco B imediatamente. Eu me afastei da janela, sentindo o suor escorrer pela minha testa, misturando-se com a sensação arrepiante de frio. Meus batimentos cardíacos estavam em ritmo de corrida, e a adrenalina pulsava em minhas veias. Em poucos minutos, que pareceram uma eternidade, uma viatura policial e outros vigilantes chegaram ao complexo. Eu os levei até o 15º andar do bloco A, para que pudessem ter a mesma vista. Então fomos todos para o bloco B. A porta do 15º andar estava trancada e intacta, sem nenhum sinal de violação. Dentro do escritório correspondente ao que eu vi, não havia nada fora do lugar. Nenhuma janela aberta ou danificada, nenhum sinal de invasão forçada, nenhum manequim, nenhuma sombra estranha, nada que pudesse explicar, de forma lógica ou mundana, o que eu havia testemunhado. O silêncio ali era tão pesado quanto o bloco A, mas com um toque de vazio, como se algo tivesse acabado de partir. Os policiais revistaram o andar de cima a baixo, verificaram cada sala, cada armário, cada metro quadrado, nada. Eles olharam para mim com uma mistura de preocupação e ceticismo velado, mas a seriedade em meu rosto e o fato de eu ser uma profissional experiente os impediu de me desqualificar abertamente. Eu sabia o que tinha visto, aquela forma não humana, a maneira como se movia, a sensação intensa de ser encarada por algo inexplicável. Não era fruto da minha imaginação, do cansaço ou de alguma brincadeira de luz e sombra. Era real, palpável, em sua ausência, mas sem evidências físicas, sem qualquer pista concreta. Tudo o que eu tinha era o meu relato, a minha palavra. Depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para os edifícios espelhados da mesma forma. Cada reflexo, cada janela escura,
cada sombra projetada parecia esconder uma possibilidade, uma entidade espreitando do outro lado do vidro. A sensação de estar sendo observada nunca mais me abandonou completamente durante minhas rondas noturnas. Aquela figura na janela me mostrou que por trás da fachada de concreto e vidro da cidade, há mistérios que se espreitam nas sombras, e que às vezes, eles não apenas nos observam de volta, mas também nos enviam um aviso silencioso. É um lembrete constante de que há coisas nas madrugadas urbanas que a nossa lógica simplesmente não pode explicar, e que nem tudo o que vemos pode ser tocado, provado ou compreendido pela ciência. Há um mundo oculto que só se revela quando a maioria está dormindo, e nós, vigilantes, somos seus testemunhas involuntários.